a gente vai entender um pouco de como a igreja ela reagiu frente a esta carta, né? Como os leitores reagiram, então, o que Pedro estava querendo dizer, né, a respeito de ser submisso às autoridades. Então, aqui pode parecer um pouco polêmico, mas biblicamente a gente vai entender como a igreja de hoje pode se portar diante então das autoridades e como a gente deve glorificar a Deus por meio disso. O título aqui da minha mensagem tem como título Vivendo como Estrangeiros para a Glória de Deus. Vai ter basicamente uma temática de que a vida piedosa dos estrangeiros, dos peregrinos, eles revelam a Cristo no mundo. E esse é o objetivo aqui para entendermos a submissão, né? A proposição é que nós, como cristãos, devemos glorificar a Deus neste mundo e viver de modo santo, submisso, paciente, seguindo o exemplo maior, que é o exemplo de Cristo. Se tem um motivo, uma motivação para que os cristãos possam ser submissos, ser obedientes, ser pacienciosos, né, com este mundo, digamos assim, é o exemplo maior, que é o próprio Cristo, e esse será, né, em suma, sempre o nosso maior exemplo. Meus irmãos, introdução aqui, a minha ideia, já começar introduzindo também, falando sobre o ponto 1, é sobre a missão do povo de Deus no mundo, que vai compreender os primeiros dois versículos, versículo 11 e versículo 12, nós temos aqui uma ideia de missão do povo de Deus que está neste mundo. E Pedro ele vai começar a falar com os seus leitores, e ele já introduz, né, falando aqui uma palavra mais amorosa, que diz amados. Cita também estrangeiros e peregrinos. Lembrando que a igreja, como nos versículos anteriores nós ouvimos, que a igreja é um povo exclusivo, é um povo escolhido, é um povo de Deus, que Deus elegeu, que Deus escolheu, que Deus juntou para ser um povo que vai morar no céu. Um povo que vai estar com Ele eternamente, gozando de sua glória. Ele está lembrando, dizendo ou afirmando que aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que foram justificados, redimidos, aqueles que agora foram santificados, este povo ele foi escolhido para que também glorifique a Deus neste mundo até que o Senhor venha. Então, Pedro vai lembrar que os irmãos que estão ali, os leitores, eles são estrangeiros e peregrinos. Eles são o povo escolhido de Deus e eles vivem em um mundo hostil. Pedro está lembrando que esse ambiente que eles estão vivendo é um ambiente hostil, é um ambiente no qual é um ambiente que, para que a gente possa entender um pouco o contexto, a gente vive em uma geração em que o cristianismo está estabelecido. Nós temos diversas igrejas, nós temos orfanatos, nós temos inúmeras instituições cristãs, e isso está muito estabelecido e as pessoas sabem o que é o cristianismo, sabem o que é a igreja de alguma forma. Mas no mundo antigo, meus irmãos, o cristianismo recém estava surgindo, não era uma religião oficial. O paganismo ele imperava no meio das pessoas, né? O Império Romano tinha uma ideia cultural de força e dominação. O neoplatonismo era uma filosofia da época. Então, ser cristão era algo muito estranho. Era um povinho que se reunia para idolatrar, para adorar um Deus chamado Jesus, que morreu, que não deu certo, digamos assim. Então, era um povo hostilizado, inclusive até por causa da sua crença. Eles criam em Jesus, que era o Kyrios, né, era o único Senhor, sendo que o divino, né, o Senhor, o Kyrios, era o imperador. Então já era um povo de alguma forma rechaçado, e eles entendiam que era um povo que não se submetia ao imperador. Mas ao contrário disso, eles não consideravam o imperador como divino, mas eles eram submissos às autoridades de certa forma. E é isso que Pedro está relatando eles, para que eles continuem com esse comportamento, ou entendam que esse comportamento é um comportamento que glorifica Deus no mundo. Então, meus irmãos, diferente de hoje, nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de crença, nós podemos nos expressar. Diferente deles, eles eram uma religião estranha que estava sendo de alguma forma, né, jogada de lado, estava sendo de alguma forma, estava começando ali a questão das perseguições. Então esse é o contexto e a diferença de como os irmãos naquela época viviam em consideração a nós. Então, muito bem, meus irmãos, eles vivem então nessa tensão. Que tensão é essa? Da ética cristã, né? Eles são cidadãos dos céus, nós somos cidadãos dos céus,
mas ainda vivemos em uma terra que está, que é hostil, vivemos num mundo que é hostil. Então nós temos nessa tensão, e como nós então devemos viver neste mundo hostil, nesse mundo que de alguma forma é contra o cristianismo, é contra Cristo, né? É anticristão de certa forma. Então, verso 11, Pedro vai falar o seguinte: exorto-vos como peregrinos e forasteiros, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então Pedro está dizendo que para que a gente possa de alguma forma evangelizar, ser submisso às autoridades, nós primeiramente devemos travar uma guerra espiritual consigo mesmo. Então no ponto 1, nós vamos falar um pouco sobre a natureza dessa guerra espiritual. Pedro ele mostra que o problema não é externo, e sim interno. O que faz você deixar de ser cristão está mais ligado a si mesmo do que o ambiente externo. Pedro está relatando que o homem ele tem um problema do pecado, e é o pecado que faz com que ele deixe de glorificar a Deus e testemunhar de Deus na sua vida. Então Pedro está tratando aqui que os cristãos eles devem se abster-se das paixões carnais. É isso que faz com que o cristão, de alguma forma, prejudique o seu testemunho, e ele está dizendo que então o problema é interno e não externo. Os desejos da carne, meus irmãos, eles travam uma guerra contra a nossa alma, contra o nosso espírito. É ele quem luta, então, pela lealdade do nosso coração. Para que nós sejamos, aqui nos versos que se sucedem, possamos ser submissos às autoridades, nós precisamos ser submissos a Deus. Quando nos outros capítulos e versículos que foram tratados sobre santidade, é fundamental que, para que a igreja viva na presença de Deus, ela deva ser santo como Deus é santo. Para que ela viva em comunidade, ela precisa ser santa em amor, para que eles vivam em uma comunidade, mas para que essa comunidade também não viva só para si, mas viva para testemunhar a glória de Deus, ela precisa também ser santa individualmente e coletivamente, para que ela possa influenciar pelo seu bom comportamento, pela sua ética. E Pedro está nos ensinando isso. Existe o tema aqui, a forma que ele fala, né, esse uso militar, bélico, de que você deve lutar contra as paixões carnais. É importante nós entendermos que a lealdade no nosso coração, ela vai estar posta quando nós lutarmos, né, ferrenhamente contra as nossas paixões carnais. E todos nós sabemos, meus irmãos, que o embaraço vem e ninguém pega senão segundo a sua própria concupiscência. Então, quando nós estamos perdidos nos nossos pecados, dificilmente nós servimos a Deus, servimos a sua igreja e muito menos servimos o mundo. Então é importante nós entendermos que primeiramente nós devemos lutar. E aqui a luta, ninguém pensa em luta e pensa que a luta é algo sentado, parado, e as coisas estão ocorrendo, as pessoas estão lutando e eu estou parado. A luta ela é algo que eu devo agir, é uma ação. Então Pedro está dizendo que nós devemos lutar, devemos fazer guerra contra as nossas paixões carnais. E aqui nós podemos pensar em todo tipo de paixão carnal. Paixão carnal não é só coisas absurdas, sexuais, que fazem com que alguém peque contra Deus, mas também pode estar ligado ao conforto, à comodidade, a todo tipo de paixão que às vezes pode ser até legítima, porém ela acaba sendo um empecilho para que nós venhamos então glorificar a Deus nesse mundo. Muito bem, meus irmãos. Então, o que de alguma forma o pecado ele faz, ele tenta então corroer o testemunho da igreja. E por isso a santidade ela não é algo para ser isolado, mas ela deve ser entendida como uma missão. Nós não somos santos e talvez por muito tempo a ideia de santidade ela é aquela ideia isolada, que nós devemos nos isolar das pessoas e do mundo, né? Como se fosse uma ideia de monastério, quanto mais isolado do mundo exterior, mais santo eu consigo ser. Mas pelo contrário, a Bíblia nos ensina que a santidade ela é uma missão, ela não é só para mim, ela é para o povo de Deus, e essa santidade ela ecoa a glória de Deus neste mundo.
Então, diferente de nós vivermos uma vida isolada, Pedro está dizendo que a santidade da igreja, o fato de que os irmãos vivam se abstendo dos prazeres carnais, eles vão fazer com que o seu testemunho propague a Cristo. É isso que ele está ensinando. Então aqui, meus irmãos, na sequência, ainda no ponto 1, mais 1.2, nós precisamos entender isso. O propósito missional da santidade. A nossa santidade, como povo de Deus, tem uma missão, e ele fala no verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento entre os gentios, para que, naquilo em que falam contra vós, observem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. A ética cristã é o comportamento cristão daqueles que foram eleitos e salvos por Deus e santificados por Deus, que fazem então fazer com que aqueles que falam mal do povo de Deus sejam então calados por causa do procedimento. E Pedro não tira isso da cabeça deles. Pegue um texto de Mateus, capítulo 5, veja só o que Jesus vai falar a respeito disso. Então, capítulo 5, verso 16, Jesus vai usar esse mesmo tom. Na verdade, Pedro provavelmente tira esse exemplo do próprio Jesus. Ele fala no verso, então, 16: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então Pedro, ele traz a mesma fala de Jesus, de que quando nós vivemos uma vida santa, a nossa santidade, a nossa vida de devoção e piedade, ela glorifica a Deus neste mundo. O proceder do cristão glorifica a Deus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, que nós pensarmos, e aí, falando em pecado, falando em santidade, por muito tempo talvez as pessoas entenderam que santidade é aquela coisa muito voltada, quanto mais santo, mais espiritual, mais tu demonstra que tu é santo. A tua espiritualidade, às vezes, demais, mostraria que tu vive uma vida mais santificada. Mas ao contrário, isso estava muito restrito à igreja, e isso não era espalhado para fora. Às vezes a pessoa parecia muito crente dentro da igreja, mas no mundo era um fanfarrão, era um mentiroso, era alguém que passava a perna nos outros. Isso era um péssimo testemunho. E às vezes aquela pessoa ali na igreja, ela era uma pessoa em destaque, era uma pessoa que se destacava por uma espiritualidade. Mas diferente disso, meus irmãos, a nossa santidade, ela é como uma missão para que possamos glorificar a Deus. E nisso a gente tem que pensar que muitas pessoas, quando pecavam, pensavam assim: mas eu pequei, isso é individual, eu pequei, foi eu que fiz, não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver. Quando nós pecamos contra Deus, pecamos contra a igreja, pecamos por todas as testemunhas que nos veem. Então, você sabe por que isso? Se for pensar aqui como residentes, pessoas que vão para outros países, quando tu vai para um outro país, ou quando vem outra pessoa de outro país, por exemplo, um europeu vem para cá, ele faz uma coisa errada, o que o brasileiro vai falar? Isso é tipo da arrogância do europeu. Ele representa todos os europeus? Não, todos os europeus são como aquele a pessoa que foi arrogante aqui? Não, mas ele representou. No Brasil a gente vai dizer: ou se um brasileiro vai para outro lugar, a gente sabe que acontece muito isso, faz um monte de baderno, desse tipo brasileiro, são tudo folgado mesmo. Não é assim que a gente faz? Porque ele acaba representando, de certa forma, o seu país. E é isso, meus irmãos, que mais ou menos Pedro está falando. Quando nós, cristãos, forasteiros, peregrinos, estamos no mundo, nós estamos aqui para testemunhar da glória de Deus, respectivamente da igreja. Quando nós pecamos, nós também pecamos e representamos o povo de Deus. Então, como é importante nós entendermos a responsabilidade. É o que Paulo fala em várias cartas, quando ele diz a carta a Efésios, a Gálatas, que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Ele está ali traçando vários imperativos e dizendo: vocês que são cristãos, não vivam como a vida anterior, não vivam nos rumores anteriores do que vocês viviam, mas vivam como dignos, pessoas dignas do Evangelho. E Pedro fica trazendo exatamente essa ideia, que nós devemos viver com a dignidade do Evangelho.
testemunhando da glória de Deus, porque nós representamos uma pátria celestial, onde Deus representa Deus e a sua glória. Então nós precisamos entender a importância e a responsabilidade de todos nós em levarmos então a nossa santidade como um testemunho da glória de Deus. Muito bem, meus irmãos, quando a igreja então ela vive de modo santo, ela exibe então a glória de Deus diante dos incrédulos. É a santidade, meus irmãos, que tem essa função evangelística. Ela que de alguma forma mostra a vida prática, a nossa teologia. E aqui nós podemos pensar que ter uma ortopraxia correta, entender bem a teologia e termos isso bem alinhado, isso é fundamental para que a igreja se mantenha fiel às Escrituras, mas também uma ortopraxia, viver de uma forma correta, também é fundamental para aqueles que preservam as Escrituras. Não adianta nós falarmos e preservarmos as Escrituras e enaltecermos as Escrituras se elas não são o princípio para que nós possamos viver em santidade. Nós estaremos só vivendo uma vida de aparência, distante daquilo que realmente o povo de Deus foi chamado para viver, que é viver essa forma prática, onde todas as áreas da nossa vida estão sendo afetadas pelo Evangelho. Todas as áreas devem ser afetadas. No nosso trabalho, na escola, na faculdade, e é aí, meus irmãos, que a glória de Deus ela brilha. É aí que o nome de Deus é glorificado. É aí que os incrédulos, aqueles que acusam o povo de Deus de forma injusta, eles conseguem ver a glória de Deus. E pode ser, meus irmãos, que o mundo, de forma geral, não venha como é que eu posso dizer? Pode ser que o mundo não venha, obviamente, gostar dos cristãos, mas sempre terá uma pessoa que Deus vai chamar por meio do seu testemunho, e isso é fundamental. Muito bem, meus irmãos, é importante a gente entender isso, porque a igreja, aqui como uma aplicação, a igreja influencia o mundo não quando tenta se parecer com ele, mas quando confronta com a beleza da santidade. É dessa forma que as pessoas veem a glória de Deus quando nós testemunhamos, quando vivemos de forma diferente do mundo, porque por meio disso as pessoas notam essa grande diferença que há naquele que serve a Deus. Então, quanto mais conscientes nós formos que nós somos estrangeiros, que nós somos peregrinos, que nós somos residentes não permanentes nessa terra, mais úteis nós seremos neste mundo, mais nós teremos o desejo de falar daquele que nos salvou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o cristão, meus irmãos, quando ele entende, tem essa percepção que ele não é deste mundo, ele entende que ele tem uma missão de glorificar a Deus, de testemunhar de Deus, e a sua vida é um ato extremamente significante para que os ímpios possam ver a glória de Deus. São as aberturas que fazem com que eles possam aproximar-se de nós, para que venhamos testemunhar aquilo que Deus fez em nossa vida. Por que isso é importante? E aqui vamos tentar tornar isso mais prático. Meus irmãos, coisas simples que nós devemos fazer, a cordialidade, a hospitalidade, e coisas, meus irmãos, que nós devemos treinar em nossa vida. Nós vivemos em um mundo egoísta, numa cultura que as coisas fez com que nós fôssemos engolidos pelo egoísmo. Por que isso, meus irmãos? Vou dar exemplo de mim mesmo. Por muito tempos atrás, no próprio trabalho, eu me lembro que às vezes era muito corrido. E sabe quando tu pensa assim, só as tuas coisas são as mais importantes? Precisa resolver, não é porque tem que resolver. Eu fiz isso porque eu tenho que resolver, tem que ser rápido, e tive algum problema, e tem que fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque por várias vezes lá, eu trabalhei no bairro, e tinha um corredor bem curto. E às vezes, para passar, tinha que ser uma pessoa de cada vez. E às vezes tu estava correndo, tinha que passar a resolver as suas questões. E por várias vezes vinham, predominantemente eram mulheres, e por várias vezes vinham e eu ia e não dava lugar, e ia, e pô, minha coisa mais importante tem que resolver. Pode parecer algo muito simples, meus irmãos, mas eu comecei a pensar naquilo, poxa, por que eu não deixei passar? Por que eu não dei preferência? Isso eu fazia também na hora do lanche ali, se tinham só 4 cadeiras, como eram muitos funcionários, sempre ficava alguém de pé.
E às vezes estava lá sentado, chegava uma cedo de ninguém, daqui a pouco enchia, daqui a pouco sempre tinha alguém que vinha, tinha uma mulher, e às vezes a pessoa está mexendo no celular, ele nem nota quem está na tua volta, está ali vivendo teu mundo. E por várias vezes depois eu comecei a cair a ficha e pensei, poxa, mas eu preciso exercitar a cordialidade, o respeito, enfim, de certa forma eu tenho que fazer isso, mesmo que eu não estivesse fazendo intencional, porque eu estava correndo, ou porque eu estava mexendo no celular, porque eu não estava prestando atenção no ambiente. Isso é um meio de que nós devemos dar exemplos, irmãos. E eu comecei a exercitar isso na minha vida. Porque às vezes tu faz no automático, porque tu já está sendo empurrado por aqui, tu está fazendo, tu está com pressa, tu não está preocupado, e tu vai e faz e não pensa nisso. Mas às vezes, meus irmãos, é esse o problema. Nós vamos nos acostumando com a correria, com aquilo que a gente tem que fazer, e vai sendo cada vez mais egoísta e deixa de ser cordial. E isso é um problema. Pode ser uma coisa muito simples, mas a gente deve exercitar essas cordialidades, esse respeito, a educação. O povo de Deus tem que fazer isso, é importante. Talvez você diga, mas no que isso foi relevante? Foi, meus irmãos. Por várias vezes eu ouvi sobre a importância de que depois, quando eu comecei a exercitar isso começou a ser muito visível para algumas pessoas. E isso é importante, meus irmãos. Segurar a porta do elevador, ajudar o vizinho a carregar as compras, não sei. Só estou dizendo que é importante nós exercitarmos tudo isso que demonstra que o nosso comportamento, ele é o comportamento daquele que foi salvo por Jesus e ele tem interesse pelas pessoas. Ele tem amor pelas pessoas. Pode ser coisas muito simples, mas são coisas simples que nós deixamos de fazer. São coisas simples que, na falta do exercício, nós perdemos a qualidade de pessoas que são pessoas que ajudam, que estão dispostas, que estão interessadas pela vida das pessoas. E isso pode se desdobrar para algo muito maior, ou isso pode mostrar um pecado que muitas vezes está escondido no nosso coração, do egoísmo que nós temos, do individualismo que nós absorvemos da nossa cultura e que muitas vezes a gente acha que isso é tão insignificante, é tão simples segurar a porta do elevador, mas a gente não está fazendo. Então, meus irmãos, exercitem pequenas coisas, porque o que Pedro está dizendo aqui, que a vida que nós vivemos em santidade, ela se desdobra em um serviço, em uma ética, em um comportamento, em um posicionamento do povo de Deus, que demonstra que nós somos salvos por Jesus. Então isso é extremamente fundamental nós entendermos que essa é a forma que nós influenciamos. Não é a pregação em si do Evangelho, mas é o meio pelo qual nós calamos a boca dos ímpios, aqueles que falam mal dos filhos de Deus. Então nós devemos pensar exatamente dessa forma. Tem uma carta que aconteceu logo bem posterior a esse fato aqui, que é de Plínio, que era governador da Betínia. Isso aconteceu posterior a isso, tá? Mas ele escreve essa carta ao imperador Trajano. A gente tem uma série de imperadores que já tinham começado oficialmente a perseguição dos cristãos, e aqui, em dado momento, existe essa carta, né, esse documento que fala que Plínio, então, ele manda essa carta para o imperador e diz, olha, né, como vem o ofício, digamos assim, oficializa a perseguição dos cristãos, o governador, né, colocou isso em prática, mas ele mandou espiões para que eles pudessem estar no meio dos cristãos e falou, olha, nós fomos lá espionar, inclusive eles se batizaram, eles participaram das reuniões desses cristãos e eles foram lá, eles se reúnem todo domingo de manhã cedo, eles partem o pão, eles tomam o vinho, eles cultuam ao Jesus e recebem aquelas pessoas que eram rejeitadas nos férias, nos sonhos, as pessoas que eram rejeitadas pelo Império, eles recebem essas pessoas e eles vivem dessa forma. Eu não entendo qual o motivo por essa perseguição. Basicamente ele fala isso, eu não entendo por causa disso. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com essa carta aqui, diante de uma perseguição que o povo de Deus estava passando, que não tinha nada que eles pudessem arrancar dos cristãos que fosse algo e algum motivo para que eles fossem perseguidos. Então, o povo posterior a isso, a essa carta de Pedro aqui, era um povo que estava vivendo esse testemunho, servindo as pessoas, inclusive as pessoas rejeitadas, e o próprio Plínio, aqui como governador ímpio, pagão, ele disse, olha, não vejo motivo porque essa perseguição. Mesmo, meus irmãos, que o povo de Deus sofra injustamente, sempre terá alguém que vai olhar para o povo de Deus e vai ver que o proceder do povo de Deus, ele glorifica a Deus.
E talvez essas pessoas, se não todo mundo, vão ver o testemunho da igreja de Jesus e provavelmente possa ser que eles possam ver a Cristo por meio desse testemunho. Então, nós vamos independente se o mundo, se o Brasil, se o Rio Grande do Sul, se Porto Alegre, o Estado vai ser mais cristão, independente disso, tem pessoas, meus irmãos, que pelo testemunho da igreja vão poder vir até Cristo e ouçam a pregação do Evangelho e se convertam a Cristo. Então, eu entendo que isso é extremamente de extremo valor, senão ele não está escrevendo e dizendo que nós devemos viver de um modo santo, para que isso seja uma missão, seja um testemunho da glória de Deus neste mundo. Então é importante sim, meus irmãos, pensem o quanto isso é valioso, para que venhamos testemunhar então de Jesus por meio da nossa vida. No meu ponto 2, e aí a gente entra também ainda nessa mesma tônica, mas aqui Pedro vai começar a se referir às autoridades, e ele fala o seguinte, né? O capítulo, aqui no ponto 2, tem como tema aqui a submissão como um testemunho, versos 13 e 17. Ele inicia no verso 13 o seguinte: por causa do Senhor, sujeitai-vos a toda autoridade humana. E aqui começa a ficar mais polêmico e mais difícil nós pensarmos sobre essa submissão. Bom, Pedro está dizendo que se nós entendermos, obviamente, que nós ouvimos até agora, ele está dizendo, olha, nós devemos ser submissos a Deus, nós devemos andar em obediência a Deus. E a obediência a Deus tem como resultado vivermos sob submissão aos regimes humanos. A autoridade instituída, ela é instituída primeiramente, Paulo vai falar em Romanos, capítulo 13, vai falar que toda autoridade ela vem de Deus. Deus é quem institui as autoridades. Então, Deus, e aqui ele usa a palavra humana para dizer que cabe aos homens se organizarem por leis, por regimes, de forma em que estabeleça ordem e segurança, né, e possam julgar as questões que existem no mundo. Cabem aos homens. E Deus está falando que nós devemos sujeitar a essas autoridades, porque foi Deus quem instituiu essas autoridades. Então, meus irmãos, Pedro vai aplicar agora aqui essa santidade, essa submissão a Deus, essa obediência a Deus, à vida civil e política, como nós devemos viver em sociedade e como devemos viver de modo geral em nosso posicionamento político. Então, o cristão, ele precisa se submeter às autoridades, não porque elas são perfeitas, meus irmãos. Deus não está falando, obedeça às autoridades porque elas são perfeitas e vai dar tudo certo e vai dar tudo bom. Não porque elas são perfeitas, mas por causa do Senhor. O motivo é por causa do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos entender, e aqui é importante também pensar, que em primeira instância, meus irmãos, essa sujeição que Pedro está nos trazendo aqui, ela não está falando de uma submissão incondicional e absoluta. Nós devemos ser sujeitos às autoridades aqui eu acredito que já sana toda a polêmica em relação a isso, que ela não é incondicional e absoluta. Toda autoridade que ela é instituída por Deus, como eu falei, ela faz as leis, e isso é para a ordem e organização das sociedades. Mas se essa autoridade ela contradiz a Deus, nós estamos livres para desobedecê-las. Se elas estão indo contra Deus, nós estamos livres para desobedecer. Por que eu digo livres para desobedecer? O mesmo Pedro, que está dizendo sejam submissos às autoridades, é o mesmo Pedro que em Atos ele fala o seguinte: quando eles são proibidos, apóstolos são proibidos em Jerusalém, para que eles deixem de pregar o Evangelho de Cristo, os apóstolos se posicionaram justamente contra essa afirmativa, dizendo que para eles é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos aqui o caso dos amigos de Daniel, que em vez de se curvar à estátua de Nabucodonosor, eles preferiram ir para a fornalha, não obedecer ao Criador. Tem o próprio caso de Daniel ele prefere ir para a cova dos leões, em detrimento da sua oração. Então, existe um posicionamento cristão em que tudo que vá contra a nossa obediência a Deus, nós estamos liberados, digamos assim, para que não venhamos obedecer. Então, existe sim, existe uma forma em que nós não devemos, então, essa submissão. Mas é importante entender, aqui tem esse parênteses, mas
Fora isso, meus irmãos, nós devemos sim nos organizar como sociedade e ser submissos a ela. O próprio Jesus, meus irmãos, ele demonstra essa submissão. Quando Jesus está perante Pilatos, Pilatos diz: olha, eu tenho autoridade, né, para te crucificar. O que Jesus fala? É que a autoridade que estava sobre ele era dada por Deus. Mas ele não foi contra a autoridade de Pilatos. Ele submeteu, né, a lei da época. Tanto é que a gente tem uma visão, irmãos, obviamente de Estado, nós temos uma visão de autoridades bem complicadas no Brasil. Mas, de certa forma, elas estão postas ali para que a ordem, né, ela seja estabelecida. Assim como na época de Jesus, Jesus foi condenado inocentemente, porém, tinha 2 ladrões que foram condenados. Então, a lei estava para ser aplicada e ser um meio de organização das sociedades. Obviamente, as autoridades falham, mas se nós pensarmos aqui no nosso século, nós temos países que as leis funcionam muito bem. Nós temos lugares muito bem organizados, muito seguros. Infelizmente, nós estamos em um lugar que nós temos as dificuldades das autoridades. Mas nem por isso, meus irmãos, nós estamos aqui liberados para viver da forma que a gente quer. Às vezes a gente pega o exemplo assim: nós temos um monte de corrupto, nosso país é corrupto mesmo, então tem um monte de taxa, tem que pagar um monte de impostos, então eu não vou pagar. Não, está agindo de forma errada. O próprio Jesus fala da SLT de César, independente de como nós estamos vivendo. No período romano também, os impostos eram altíssimos, porque as pessoas viviam com essa obrigação e nem por isso Jesus deixou de dizer que elas deveriam então pagar os impostos. Então, meus irmãos, aqui é a prova de que o Evangelho nos ensina que nós devemos estar submissos às autoridades, independente de qualquer regime. O que Pedro está querendo dizer que, independente do regime que vocês vivem, seja socialismo, seja comunismo, seja um regime capitalista, seja qualquer tipo de regime que você viver, você deve ser cristão. Independente de qualquer regime, você deve viver como um cristão neste mundo. Um cristão, meus irmãos, não pode ser um anarquista, ele não pode ser alguém que não submete a nenhuma autoridade. O que Pedro está deixando muito claro é que você deve ser cristão em qualquer tipo de regime e glorificar a Deus nesse regime. Onde Deus te colocou, você deve glorificar a Deus, independente de quem seja, né, o imperador, o governador, né, o presidente. Pedro está nos ensinando que nós devemos ser submissos às autoridades por causa do Senhor. Então isso é extremamente fundamental. Nós entendemos que nós devemos então reconhecer que, acima de tudo, quando nós entendemos que Paulo fala que toda autoridade foi instituída por Deus, nós devemos entender e compreender, meus irmãos, que é Jesus que reina sobre todas as nações. É Ele que tem controle, tem toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os governos, independente de quais sejam eles. Deus está no trono, Jesus está no trono e reina. É isso que nós devemos ter em nosso coração. Então, é isso que nós devemos entender, que o ato de submissão às autoridades não é um ato de covardia, é um ato de adoração a Deus. Nós não estamos sendo covardes, nós estamos submetendo porque a Bíblia nos ensina que nós devemos submeter e nós estamos adorando a Deus quando nós somos submissos. Isso é um testemunho, essa é a submissão, é o testemunho da igreja. Então nós precisamos exatamente entender isso, que não é, como eu falei, obedecer cegamente, não obedecer aquilo que contraria a próprias escrituras e a Deus, mas respeitar, honrar. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, nós confiamos que é Ele que governa, nós sabemos que Ele está acima de todos os governantes e, em última, em suma, a nossa segurança está no próprio Deus e não no nosso governo. Ainda nisso, meus irmãos, existe um propósito aqui na submissão em relação a isso que Pedro está falando, que é o que? Glorificar a Deus diante dos ímpios. E o verso 15 ele vai falar o seguinte: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, o propósito dessa submissão às autoridades é fazer que, na prática do bem, dessa sujeição, dando um bom testemunho, é que nós vamos fazer emudecer a ignorância dos insensatos. É a mesma ideia que Pedro traz aqui, anterior. Ele fala a mesma coisa. Essa prática do bem é como nós nos portamos, é como nós não sonegamos impostos, é como nós, de alguma forma, oramos pelas autoridades. Então, tem várias coisas práticas que nós podemos pensar em relação a isso. Pedro está falando exatamente a ação disso, a prática disso,
é justamente essa, para que eles possam se endurecer, que eles possam se calar diante do testemunho da igreja de Jesus. Então, Pedro deixa isso muito claro, para que aqueles, ele fala aqui da ignorância dos insensatos, daquele que é tolo, daquele que não tem a compreensão correta do que é o Evangelho. Porque muitas das pessoas, elas põem todos os evangélicos, os cristãos, no mesmo saco. Ele está falando que essas pessoas são ignorantes, elas não conhecem direito. É como a gente, quando a gente vai pregar o Evangelho para alguém, a gente, por muitas vezes, eu me peguei fazendo isso, a gente tem que desconstruir tudo que as pessoas entendem, né, dos cristãos, né? Ó, a gente não é aquela igreja, a gente não faz isso, não faz aquilo outro, para depois a gente começar a pregar. A gente tem uma mania assim, né? Não, mas a igreja não é assim, a gente não faz isso, não faz isso. Porque a gente está preocupado com como as pessoas enxergam hoje o Evangelho e a igreja, porque infelizmente as grandes igrejas que estão mais na mídia, elas se posicionam e têm ali o seu posicionamento, e isso às vezes é o que destaca a igreja evangélica. Então a gente tem essa tendência a querer primeiro tirar, né, todo esse mal entendido em relação à igreja para depois pregar o Evangelho. Então, de alguma forma, ele está falando que o nosso comportamento é esse. Quando nós vivemos de uma forma exemplar, nós damos testemunhos. Nós damos testemunho, então, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E é uma forma de, então, calar aquele que fala de uma forma sem conhecimento daquilo que é Deus, daquilo que é a igreja, daquilo que são os filhos de Deus, igualmente. Então, ele está destacando aqui que também não é o falar, o convencimento, no sentido de que nós vamos falar, mas sim que quando a igreja ela vive no testemunho da glória de Deus, ela faz com que os ímpios se calem realmente. Porque é esse exemplo que no final vai fazer com que as pessoas realmente se calem. Porque a gente está acostumado muito na retórica. Hoje, o evangélico às vezes está muito ligado a isso, a falar bem, a movimentar a grande massa, se expressar de forma adequada, e tu vê toda essa pompa em relação à comunicação, e às vezes vivem no mundo como se Deus não existisse. E Pedro está falando que esse testemunho, essa vida santa, essa vida dedicada a Deus, e aqui, meus irmãos, é o que os cristãos devem entender, que toda essa teologia, que toda essa compreensão daquilo que eles entenderam, né, que eles ouviram de Pedro, né, sobre a sua eleição, a sua justificação, todo esse conhecimento de Deus, tudo aquilo que eles receberam de Deus, estão provando de Deus, eles devem agora viver isso de forma prática, eles devem demonstrar isso em todas as áreas da vida, nos seus comportamentos. Aqui é comportamento mesmo. Aqui é realmente mostrar que quando a gente está fazendo alguma coisa, Deus está naquilo que nós estamos fazendo. No ordinário, é como nós vivemos que demonstra então, que Jesus realmente nos salvou, que realmente a mensagem do Evangelho faz sentido para nós, que realmente vir à igreja não é uma cortina de fumaça para que eu possa, né, pecar livremente. Eu venho aqui, estou bem, vou de novo. Então não é para justificar, né, aqueles problemas pecaminosos, eu me senti um pouco melhor. Não, o Evangelho está nos trazendo aqui de que quando eu vivo para a glória de Deus, eu vou conseguir ser submisso a Deus, eu vou ser submisso às autoridades diante da sociedade que eu vivo, e isso vai fazer com que, esse testemunho vai fazer com que os insensatos e ignorantes eles fiquem calados e glorifiquem a Deus. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, é o comportamento piedoso do cristão, é a melhor resposta para qualquer calúnia. É a melhor resposta que nós podemos dar a viver de acordo com a santidade que a Bíblia nos ensina, ser santo como Deus é santo, e assim que Pedro estava ensinando aos seus leitores. Então, o próprio Jesus, meus irmãos, ele foi acusado de malfeitor. O próprio Jesus passou por esse escárnio e ele deu a melhor resposta, o seu próprio caráter, sua vida impecável, sem pecado. O próprio Pilatos, meus irmãos, dá testemunho. Quando os religiosos estavam acusando, crucifixos, Pilatos até surpreende assim: não tem o que acusar, não tem o que fazer com Jesus. Eu não vejo nada que vocês acusem que seja verdadeiro. Então, meus irmãos, por mais que a grande massa, naquela época, estavam querendo crucificar Jesus, tinha pessoas que estavam vendo assim: mas por que vocês estão fazendo isso? Porque eles estão fazendo Jesus, não tem nada a ser feito com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus sofre injustamente e silencia, né, por meio da sua ressurreição, aqueles que o acusavam.
Então é muito importante nós entendermos que Jesus é o nosso maior exemplo de que nós devemos viver uma vida em sujeição, em submissão, para que os homens então glorifiquem a Deus por meio do nosso testemunho. Então, meus irmãos, Timóteo, Pedro fala a Timóteo, Paulo fala a Timóteo também a respeito disso, que os cristãos devem orar pelas autoridades. Isso é uma forma também de nós demonstrarmos que o cristão não é um anarquista, um rebelde que fica lutando contra o governo. E aqui a questão é a seguinte, meus irmãos, não estou dizendo que nós não devemos discordar. Nós não devemos discordar, nós não temos que falar contra o governo, não é isso. Só a gente não pode simplesmente, como eu falei, ser um anarquista, ser contra, não pode ter nenhum tipo de governo. Nós precisamos orar, é o que a Bíblia nos ensina, é o que Pedro está falando, é o que Paulo está falando aqui, Timóteo, vocês devem orar para as autoridades. E se vocês notam, nos PGs a gente faz isso, durante o culto a gente faz isso, porque em última instância nós temos em Deus, e não no nosso Estado, não no presidente. É Deus em que está no comando e é Ele que governa sobre todos. Nós devemos honrá-las, mesmo quando nós não concordamos com ela. E acima de tudo, meus irmãos, nós devemos temer a Deus, que então é aquele que está sobre todas as coisas, e isso é importante. E isso nós devemos sempre levar na nossa vida cristã. E o ponto 2, meus irmãos, agora vai no verso 16 e 17, que fala sobre a liberdade cristã. Pedro então vai lembrar o seguinte: vivei como homens livres, mas não usem da liberdade como desculpa para o mal. Vivei como servos de Deus. É isso que Pedro está relatando aqui à igreja. Então, a verdadeira liberdade, que Pedro está querendo dizer aqui, é servir a Deus em submissão e alegria. Não é algo pesado, nós vivemos com alegria diante de Deus, porque Ele nos libertou para viver de forma livres. Então, o nosso serviço não é um serviço pesado, ele é um serviço que deve ser encarado com alegria. Se nós nos submetemos, porque antes submetemos a Deus, e isso é extremamente importante. Ele vai falar o seguinte aqui nos versos que se sucedem: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. De certa forma, existe aqui uma forma de hierarquia. Pedro ele vai falar: vocês devem respeitar todas as pessoas, vocês devem respeitar todas as pessoas que vivem ao seu redor. Ele fala também que nós devemos amar, respeitar também os irmãos, amar os irmãos. E aqui a palavra irmãos, fraternidade, amar os irmãos como um todo. Ele está dizendo amar a igreja. E daí, em seguida, ele fala que nós devemos temer a Deus e honrar as autoridades, ou respeitar as autoridades. Vem temer a Deus primeiramente, antes de, então, honrar as autoridades, no sentido de que Deus está acima de todas as coisas, que, em princípio final, Deus é quem deve, que nós devemos todo o temor, e também, por meio desse temor e submissão a Deus, nós honramos as autoridades. Então, é extremamente importante que é quando nós tememos a Deus que nós somos capacitados, então, meus irmãos, a respeitar todas as pessoas, amar o nosso próximo e respeitar todas as pessoas corretamente, como Deus quer. Então, meus irmãos, o cristão que é maduro, o cristão que tem vivido a vida de santidade, tem se santificado dia após dia, ele consegue então se posicionar diante disso, não idolatrando o Estado, porque a gente viveu nesses últimos tempos uma polarização muito grande política em relação a isso, e parece que grande parte da massa cristã entendeu que ser bolsonarista seria a melhor opção para que nós tivéssemos paz, para que tivéssemos um bom governo. Embora, meus irmãos, dentro do conservadorismo nós temos muitos princípios cristãos, basicamente, que é o que nós cremos, mas acima de tudo, meus irmãos, é porque eles têm princípios cristãos, é que nós acabamos tendo uma ideia mais conservadora. Mas não é a política, digamos assim, em si que salva. A nossa esperança última não está na política, não está na esquerda, não está na direita, não está no centro, está em Deus. É óbvio que nós devemos nos posicionar de uma forma em que nós buscamos dentro da política valores cristãos, valores que estão ligados às Escrituras. Mas, em suma, não é o conservadorismo
nós somos conservadores porque ele em si tem valores cristãos, mas nós analisamos o conservadorismo a partir daquilo que nós somos pelas Escrituras, e aí nós nos posicionamos dessa forma. Então, em última, meus irmãos, nós somos cristãos, não direita, esquerda, nós somos cristãos, e a nossa esperança última não está no Estado, mas está em Cristo, e é assim que nós devemos nos posicionar. No meus ponto 13, meus irmãos, que vai do verso 18 a 25, nós começamos aqui a submissão que gera o sofrimento, né? A submissão no sofrimento. Os versos então 18 a 25, Pedro então começa a falar aqui, ele sai dessa esfera pública, né, onde nós estamos em sociedade, e começa a falar um pouco de uma esfera mais privada, que fala dos governantes, senhores e empregados. Aqui ele começa a falar então sobre essa submissão piedosa que glorifica a Deus sobre a injustiça. E ele fala o seguinte no verso 18: servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos perversos. Um princípio, meus irmãos, que como cristãos, nós diversas vezes vamos sofrer injustamente. Nós vamos sofrer de modo injusto nesse mundo. E Pedro que está apontando, e ele vai apontar para aquele que também sofreu injustamente, e que é o nosso maior exemplo. Pedro ele reconhece que há sim um sofrimento injusto, só que ele diz que isso é louvável. Isso é louvável suportar, justamente por causa da nossa consciência que nós temos de Deus, que é o que o verso 19 fala. O crente ele não sofre, meus irmãos, por masoquismo, ele não sofre porque ele entende que não, eu sendo masoquista é a forma com que eu chegarei até Deus. Ele não sofre por causa disso. Ele sofre mais porque ele confia que Deus está realizando algo maior por meio da sua dor. Ele entende que tudo quanto ele suporta porque Deus está com ele. Então o cristão ele não busca o sofrimento, e o sofrimento é algo ruim, não é algo natural ao homem. Deus não deu ao homem isso. Foi o pecado que fez com que ele estivesse nessa condição de sofrimento. E as injustiças acontecem no mundo por causa de pecado, não por causa de Deus. Porém, a vida cristã é marcada por isso, para que venhamos então glorificar a Deus neste mundo. Então Pedro está dizendo a irmãos que estão provavelmente afligidos com a perseguição. E meus irmãos, como eu falei no início, eles não estão vivendo num regime fácil, porque eles estão sob o governo de Nero, o imperador Nero. Nero foi aquele maluco que colocou fogo, ou pelo menos as fontes não são seguras, mas que colocou fogo e botou culpa nos cristãos. Foi por meio de Nero que Pedro ele veio a morrer. Paulo também morreu sob o governo do imperador Nero. Isso não estava acontecendo na época, aconteceu depois, a questão do atear fogo na cidade. Nero era um imperador extremamente tirano, ele era um imperador narcisista, ou seja, meus irmãos, ele era aquela pessoa que de alguma forma estava ali para ir contra os cristãos, ele que estabelece a primeira perseguição, né? Foi ele que né, pelo menos as fontes são que ele colocou fogo na cidade, depois botou culpa nos cristãos. Ele queria basicamente, a ideia aqui é que ele botasse fogo em Roma para que ele pudesse construir a cidade novamente, botasse seu próprio nome, né? Nerópolis. Essa é a ideia do imperador Nero. Então pense que eles estavam vendo do regime de uma pessoa extremamente narcisista e que ele estaria estabelecendo a perseguição sobre os cristãos. Eles não estavam vendo um lugar bom, era um lugar difícil de se viver, e ainda tinha mais essas questões em relação aos escravos. E que escravos não são como eram na época, como né, há pouco tempo atrás que nós vivemos, né? Os escravos eles estavam de várias formas, né? As pessoas se tornavam escravas porque às vezes tinham dívidas e elas se submetiam à escravidão para que elas pudessem
juntar um valor, depois pagar por sua liberdade. Então, às vezes eram pessoas de acompanhamento, mulheres acompanhavam a sua dama, enfim, tem vários motivos aqui de uma pessoa ser escrava. Então, não era esse tipo de escravatura que nós tínhamos aqui no Brasil, como teve anteriormente. Mas só para vocês entendam que dentro desse contexto, que os escravos eles estavam ali. Só que existem escravos que estavam sob senhores que eram bons, mas também sobre regimes piores, sobre pessoas que também eram perversas e acabavam também, de alguma forma, dificultando a vida daqueles que estavam sob o seu senhorio. Então, aqui, meus irmãos, é importante entender que quando esses sofriam debaixo de pessoas mais tiranas, Pedro fala que isso é louvável, isso dava testemunho daqueles que professavam a Cristo e que de alguma forma também expressavam aquilo que o próprio Cristo sofreu. Então, no verso 21, ele fala o seguinte: pois para isto fostes chamados. Pedro deixa claro que todo cristão, de certa forma, em algum momento, vai sofrer por causa de Cristo. E ele fala que o chamado do cristão também passa por isso. Todo cristão, em algum momento, vai sofrer injustamente. E ele sofre não sozinho, mas com Jesus, porque Jesus sofreu por nós. E é isso que é a motivação para que o cristão sofra, e quando ele sofra, ele confie em Jesus. E que seu direito esteja aos pés da cruz, daquele que sofreu injustamente e deu a sua justiça a nós. Então, meus irmãos, aqui, ele fala que sofrer por fazer o bem é parte do chamado cristão, mas às vezes sofrer por algo injusto é algo mais difícil. Quando nós fazemos o bem, tudo está bem, mas quando nós sofremos injustamente, é que fica mais difícil nós obedecermos a Deus. Então, aqui no próximo ponto, meus irmãos, ele fala sobre um exemplo supremo para que nós venhamos viver, então, muitas vezes, e sofrer injustamente. Pedro vai citar Isaías 53, os versos 22 e 23, que fala o seguinte: ele não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano quando insultado, não revidava quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Cristo, meus irmãos, é um exemplo fundamental. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas buscam o seu próprio direito. Quando sofrem injustamente, as pessoas ficam bravas porque acontece isso nas suas vidas. Quando elas são lesadas por algum motivo, elas ficam extremamente perturbadas por causa disso. Nós vemos em um mundo em que o conforto, meus irmãos, nos trouxe uma dificuldade de lidar com o sofrimento. Nunca vivemos um mundo tão ansioso, com tantas complicações para viver com as dificuldades atuais. Estava conversando com o Luciano, agora sexta-feira, a gente estava falando assim que como hoje os filhos, as crianças dessa geração, qualquer coisa elas ficam perturbadas, qualquer coisas mínimas, pode ter coisas mais complexas, não estou falando disso, mas coisas mínimas, as crianças já estão apavoradas e elas têm muito mais do que nós tivemos passado, do que os pais tiveram. Né? Hoje a gente tem os filhos que são mais protegidos, nós temos mais recursos, nós levamos os filhos na escola. Meu filho não sabe o que é ir a pé para a escola, de carro. Eu ia de a pé, talvez meus pais, nem aquelas histórias antigas que os pais passavam por lagoas e passando aquelas histórias dos antigos campos do interior. Acontece muito isso, porque eu passava, né, tinha um jacarés lá, eu passava, ia para a escola e tal, era assim que a gente ia. Mas é mais ou menos isso. As dificuldades da geração atual não se comparam às gerações anteriores. Como eu falei, minha filha vai de carro, ela tem conforto disso. Então, o que às vezes a gente precisa fazer é dar um choque de realidade. Eu faço isso muito com a gente, dar um choque de realidade, né? Que está vivendo. Por que vai ter crise de ansiedade? Então, o que acontece, meus irmãos, como eu falei, não estou falando de coisas complexas, estou falando de coisas mínimas, em que o conforto faz com que o sofrimento e sofrer injustamente seja algo terrível, seja algo que a gente não pode passar e suportar. A gente simplesmente fica em posição fetal e não tem o que fazer na vida. A gente desilude, a gente não tem força, a gente não consegue guerrear contra os nossos pecados. E muitas vezes a gente vai passar por isso, a gente vai ter aflição, a gente vai ter pessoas nos ignorando. A nossa geração é muito disso, né? Do afeto, dessas coisas assim. E às vezes as pessoas vão nos rejeitar.
As crianças vão deixar de estar preparadas, ou os adultos mesmo estão preparados para ser rejeitado. Alguém que te rejeita por causa da tua fé cristã, porque tu é cristão, você é rejeitado, tu, poxa, alguém que não gosta de mim porque eu sou cristão, a pessoa nem me conhece, ela não gosta de mim. Mas enfim, vamos voltar aqui. A ideia, meus irmãos, que lidar com o sofrimento hoje está muito difícil. E Pedro está falando que, por muitas vezes, nós vamos passar por sofrimentos injustos. E ele fala que isso é parte do chamado cristão. Todo aquele que é cristão, que professa Jesus, que ama Jesus, que foi eleito por Ele, que foi justificado, que foi salvo por Ele vai passar muitas vezes por situações injustas. E Pedro vai falar que isso é louvável, isso é grato a Deus, passar por isso. E ele vai dar um exemplo: olha, vocês estão passando por isso, mas aquele que é o exemplo supremo, aquele que é o nosso Salvador, aquele que morreu, ele sofreu injustamente também, e ele é este exemplo. Ele que foi tido como um malfeitor, ele que foi esbofeteado, é isso que Pedro está falando, ele que sofria ameaças. Então, de alguma forma, meus irmãos, ele coloca então, o próprio Jesus, ele coloca a sua vida, ele confia diante do sofrimento, ele entrega a sua vida àquele que julga justamente. Ele confia em Deus. Em resumo final, Cristo então é o nosso fundamento para que isso aconteça. Então, o nosso sofrimento, meus irmãos, não é apenas um modelo moral. O sofrimento de Jesus não é só um modelo moral, mas sim foi uma expiação substitutiva. Jesus, ele morre, ele sofre o escárnio para que então a nossa injustiça estivesse sobre ele, e agora a sua justiça fosse imputada a nós. Nós somos salvos para isso e capacitados para viver então nossa vida mesmo diante de um mundo hostil. É isso que Pedro está então lembrando os seus leitores. E o verso 24 que fala o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados. Lembrem disso quando vocês sofrerem injustamente, quando vocês sofrerem, quando as pessoas serem hostis a vocês, mesmo não conhecendo vocês, e serem injustas com vocês, maltratarem vocês, mesmo que vocês sejam hostilizados, mesmo que vocês vejam seus filhos sofrerem por serem cristãos na escola, mesmo que vocês fiquem doídos por isso, mesmo que vocês vejam seus filhos chorarem porque as pessoas odeiam eles porque eles são cristãos, mesmo em prol disso, vocês têm que pensar: Jesus carregou o seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados. Ele sofreu injustamente, nós devemos lembrar disso. Ele sofreu não apenas como nós, mas por nós. Foi isso que Jesus fez a todos nós. Foi Ele que suportou toda a injustiça para que nós fôssemos então justificados. Foi sobre Ele que isso ocorreu, para que nós pudéssemos então ter toda a sua justiça. E Ele é que julga justamente as nossas vidas. É Ele quem está conosco em todas as nossas injustiças. Então, meus irmãos, quando nós somos injustiçados, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade em geral, nós devemos lembrar que nós somos servos de um Senhor que também sofreu injustamente. E se nós estamos sofrendo injustamente, nós estamos sendo semelhantes ao nosso Senhor. E isso deve ser encarado com muita alegria. Os cristãos, meus irmãos, também podem suportar o sofrimento porque sabem que Deus julga com justiça e cuida das suas ovelhas. Pedro está trazendo uma palavra de conforto e consolo na ideia de que, mesmo que nós vivamos em um mundo hostil, difícil, Deus é quem julga justamente. E é Ele quem cuida das suas ovelhas. É o que o verso 25 então vai encerrar. Porque eres como ovelhas desgarradas, vocês estavam perdidos, vocês não tinham pastor, vocês não tinham quem cuidasse de vocês, mas agora vocês têm. Mas agora vocês retornastes ao pastor e bispo das vossas almas. Pedro está dizendo que mesmo que você sofra injustamente, Cristo sofreu injustamente. E é esse Cristo que sofreu injustamente, morreu, Ele também ressuscitou, Ele também venceu
todas as coisas, para que agora Ele, como supremo pastor, fosse aquele que julga justamente e que cuida então da alma das suas ovelhas, que reúne as suas ovelhas. É aquele que está confortando, consolando e confrontando para que as suas ovelhas andem nos seus caminhos. Cristo é o pastor e é o bispo, então, que revela para a nossa alma e que nada escapa do seu cuidado. Nada escapa do seu cuidado soberano, tudo está no seu controle. Então, meus irmãos, em conclusão, para que nós possamos recapitular rapidamente tudo que nós ouvimos aqui, nós devemos dar, então, esse bom testemunho como esse povo estrangeiros. 1 Pedro ele fala o seguinte, no capítulo 2, versos 11 a 25, ele está revelando a nós o padrão, meus irmãos, que Deus tem para o seu povo. Um padrão de santidade que testemunha, que dá missão de tudo aquilo que o povo de Deus representa nessa terra. O povo de Deus ele foi eleito, ele foi escolhido pela graça. Ele também foi escolhido para vivermos de forma santa, como Deus é santo. Também nos salvou por sua graça para que vivamos em comunidade como corpo de Cristo. E nos deu uma missão, meus irmãos, para que nós então manifestássemos a glória de Deus a todos que estão ao nosso redor. Esse, meus irmãos, foi o padrão desde lá do início das civilizações. Nós temos Abraão saindo da sua parentela para que eles pudessem então testemunhar de Deus. Nós temos o próprio Israel, que também era luz para as nações, eles deveriam testemunhar do Deus único, verdadeiro. E agora essa missão da igreja. Nós, como igreja, devemos então brilhar neste mundo, devemos testemunhar da glória do nosso Salvador. E isso é muito sério, isso é uma responsabilidade muito grande que Deus nos dá, e Ele nos dá também e está conosco para que essa missão seja cumprida. Então, meus irmãos, a submissão, a santidade, a paciência no sofrimento são estratégias missionais. Nada acontece na vida do cristão que não tem um propósito, uma missão da glória de Deus. O modo, meus irmãos, como Deus alcança este mundo é por meio do seu povo. Deus nos enviou, nos deu como os versos anteriores do capítulo que foi pregado semana passada, fala que nós somos chamados para testemunhar das grandezas de Deus, da sua maravilhosa luz. É isso que o povo de Deus foi escolhido para isso. Existe um propósito, e aqui Pedro continua falando sobre isso, que existe então um modo de alcançar esse mundo, é dando testemunho da luz de Deus, para que nós possamos brilhar como povo de Deus. Então, aplicando isso aqui e finalizando, viva como um estrangeiro. Não se acostume com esse mundo a ponto de você esquecer das coisas de Deus e estar embaraçado com os próprios pecados e com as demandas individuais da sua vida. Não se conforme com o mundo, mas brilhe nele. Também se submeta às autoridades, a Deus, às autoridades, por causa do Senhor e não por conveniência. Suporte o sofrimento com essa consciência de Deus. Lembre-se de que cada lágrima, cada sofrimento por Cristo é importante e é válido, e Deus está nos vendo. Então, meus irmãos, nós devemos, por último, dar o exemplo do próprio Cristo, que sofreu injustamente. Foi Ele que foi chamado de malfeitor. Mesmo assim, Ele venceu fazendo o bem, dando testemunho. Ele foi acusado injustamente, mas respondeu com perdão, e foi condenado injustamente, mas trouxe salvação. Assim também, meus irmãos, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a viver de modo santo, submisso e paciente neste mundo. Vamos orar? Deus bendito e santo, a Ti rendemos graças e louvor. Bendizemos a Ti, o único Deus verdadeiro, que é eterno e que sempre existiu. Diante de Ti, Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas. Nós aprendemos aqui, Pai, sobre esses diversos imperativos que nos ordenam, Pai, a viver uma vida santa diante da Tua presença. Que a maneira correta, Senhor, de vivermos a nossa santidade faz com que os homens, os ímpios, Pai, possam ver o bom testemunho, Pai, e possam glorificar a Ti nos céus, Pai. Por isso, ó Deus, que o Senhor use o Teu povo, use a Tua igreja, cada questão individual,
e a cada cristão, Senhor, que se reúne coletivamente como povo de Deus, para que eles venham testemunhar da Tua glória. Capacita o Teu povo, Senhor. Faz com que os nossos olhos abram, Senhor. Faz com que a nossa mente se expanda, Pai, por meio da Tua graça e do Teu Evangelho, para que venhamos testemunhar, para que venhamos assumir essa responsabilidade, Senhor. E que no fim último, Senhor, o modo com que nós vivemos neste mundo, Pai, possa glorificar a Ti, possa dar testemunho, Senhor, da Tua glória, da Tua santidade, Pai. E assim o Teu povo, Pai, viva cumprindo essa missão de glorificar o Teu nome, Pai. E assim nós pedimos a capacidade do Teu Espírito para cada um, Senhor, dos Teus filhos, para que possamos ver nessa consciência, Pai, e testemunharmos, Pai, do Teu Santo Evangelho. Nós pedimos assim e louvamos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Amém.